Além do véu, Jesus no Santíssimo em Hebreus e xeque-mate no Juízo Investigativo, parte 2. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Hoje estou fazendo a segunda parte de um vídeo cujo tema é a ideia de que Hebreus apresenta claramente Jesus já no lugar santíssimo do santuário celestial na carta aos Hebreus, de maneira que isso oferece uma refutação, um xeque-mate na teologia adventista de Jesus entrando no lugar santíssimo do santuário celestial somente em 1844 ou em 1844. Será que a teologia adventista diz a respeito dessas questões? Será que de fato ela vai contra o texto de Hebreus? E a gente demonstrou a partir de uma análise do texto original grego e de algumas traduções da Bíblia no vídeo passado, que a gente precisa lidar com essa questão de uma forma um pouquinho mais cuidadosa do que muitos cristãos fazem, tá bom? Muitos cristãos anti-adventistas olham para a carta aos Hebreus, especialmente a tradução, do João Ferreira de Almeida, Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, e querem de fato criar uma ampla e forte retórica anti-juízo investigativo em função de algumas traduções do João Ferreira de Almeida, especialmente usando o termo Santo dos Santos para traduzir a palavra grega tarrágia, que é melhor traduzida como santuário e não como Santo dos Santos, conforme a gente estudou no vídeo passado, tá bom? A gente viu que no texto original grego só existe uma menção ao lugar santíssimo textualmente em Hebreus. Isso se refere ao lugar santíssimo do santuário terrestre. Está em Hebreus 9:3, onde se fala do Santo dos Santos, o termo Hagia Hagion. Esse termo, de fato, é um termo técnico para especificamente falar do segundo compartimento do santuário. E nesse caso, em Hebreus 9, verso 3, está se falando do santuário da terra e não do santuário do céu. Sempre que o autor de Hebreus fala do santuário do céu, onde Jesus entrou, precursor por nós, além do véu, etc, etc, o termo é mais genérico, tarrágia, e não Hagia Hagion, que seria de fato o termo para Santo dos Santos. Entretanto, esse tema que nós estamos tratando nesse momento dentro da nossa série é provavelmente um dos mais importantes dentro da discussão sobre a teologia do juízo investigativo. Por isso, eu estou fazendo mais de um vídeo a esse respeito e ainda vou fazer mais do que essa parte 2. Vai ter pelo menos uma parte 3 dentro dessa história aí, porque a gente de fato tem que olhar com bastante cuidado em relação a esta questão. Quando a gente faz uma análise assim, um pouco mais minuciosa, um pouco mais ampla dessa discussão em Hebreus, a gente percebe que existem termos técnicos gregos usados para falar do santuário ou do lugar santíssimo do santuário, e dentro desses termos técnicos específicos não existe nenhuma menção em Hebreus de Jesus Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. Entretanto, existe uma discussão paralela a essa que tem que ver com os termos não tão assim diretamente relacionados ao lugar santíssimo do santuário, mas que contextualmente podem indicar, e na mentalidade de alguns cristãos indicam, o lugar santíssimo do santuário. Então, por exemplo, quando Hebreus fala que Jesus estava à destra do trono da majestade, então as pessoas já imaginam, A destra do trono da majestade é sinônimo de lugar santíssimo do santuário celestial. Apesar de que outros fazem polêmica de que não existe divisão entre lugar santo e santíssimo no santuário celestial. De qualquer forma, aqueles que admitem a divisão do santuário celestial entre lugar santo e lugar santíssimo, muitas vezes colocam o trono de Deus como o que? Representando a Arca da Aliança, o Shekinah, etc., que ficava no lugar santíssimo no santuário da terra. E se o santuário celestial
de alguma maneira, é o modelo primordial do santuário da terra, então o trono de Deus fica no lugar santíssimo do santuário. Essa é uma forma de usar termos e contextos em Hebreus para afirmar aquilo que não está escrito textualmente. O texto de Hebreus não diz: Jesus está sentado à destra do trono da majestade que fica no lugar santíssimo do santuário celestial. De qualquer forma, esse contexto como um todo é usado para afirmar exatamente isso, ainda que o texto bíblico não diga exatamente isso. E aí é uma discussão bastante interessante se nós podemos usar as lógicas e as implicações que nós lemos nos textos para afirmar o que o texto não diz. De fato, essa é uma discussão bastante interessante, porque todas as teologias, enfim, hermenêuticas, exegeses, etc., acabam mais cedo ou mais tarde, em nome de pressupostos, de metodologias, de interpretações, afirmando em nome de textos bíblicos aquilo que os textos bíblicos não dizem. Então, por exemplo, né, eu tenho falado um pouco da discussão sobre o calvinismo, inclusive em termos bastante fortes e contundentes, né, porque de fato essas são as minhas convicções em torno do calvinismo, que de fato é uma doutrina diabólica, o Deus calvinista é um Deus diabólico, e na verdade nem é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não é calvinista, né? E etc. Mas olha que coisa interessante. Por exemplo, os calvinistas enxergam eleição incondicional em Romanos capítulo 9, sendo que não existe em nenhum momento nada se falando nesses termos, eleição incondicional em Romanos capítulo 9. Mas eles querem enxergar contextualmente palavras, termos, conceitos, etc., que dão a entender por implicação lógica que a eleição acontece em termos incondicionais, de acordo com Romanos capítulo 9. Inclusive, você pode ver o meu debate que fiz com um pastor calvinista no programa Vejam Só, a respeito de Romanos 9, em relação a esse tema, aliás, e você vai ver como é que eu respondo a esse tipo de consideração calvinista, tá bom? Seja como for, aí são discussões muito interessantes, onde muitas vezes é uma prática comum na teologia usar textos e contextos para afirmar em nome da Bíblia o que a Bíblia não diz. E o interessante é que quando, por exemplo, os adventistas fazem algo nessa direção, eles são acusados de estarem fazendo malabarismos ou distorcendo a Bíblia para se adequar aos entendimentos XYZ da Igreja Adventista, dos pioneiros, da Ellen White, ou de quer que seja. Então, por exemplo, quando o adventismo lê Daniel 8 e enxerga ali inúmeras referências a questões ligadas ao dia da expiação em Levítico 16, afirmando que ali existe uma clara alusão a Levítico 16, ao dia da expiação, e agora no caso o dia da expiação no santuário celestial em Daniel 8, de acordo com a visão adventista, os adventistas são acusados de serem heréticos, que manipulam a Bíblia, etc. e etc. De maneira que é bastante interessante a gente perceber as dinâmicas psicológicas, metodológicas, exegéticas e hermenêuticas dos críticos do adventismo em relação a esse tipo de coisa, né? Quando eles afirmam em nome da Bíblia o que a Bíblia não diz, eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo e fazendo análises exegéticas do texto bíblico. Quando nós assim fazemos, nós estamos com malabarismos distorcendo a Bíblia. É bastante interessante a questão como um todo e, claro, merece que a gente de alguma forma em outros momentos possamos nos aprofundar nas discussões de metodologia exegética ou hermenêutica de uma forma geral. Seja como for, nesse vídeo agora eu não vou me concentrar nas questões dos contextos usados para afirmar que Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial em Hebreus. Então o termo céu, o termo trono, o termo direita, o termo além do véu, não serão considerados nessa segunda parte da minha análise dessa questão, e eu vou tratar somente, exclusivamente com o uso do termo santuário, tarrágia, muitas vezes traduzido por João Ferreira de Almeida, na Almeida Revista EAT
atualizada segunda edição, por Santo dos Santos, dando a entender, dando a impressão de que o texto faz referência explícita ao lugar santíssimo do santuário celestial. Já demonstrei através de discussões a respeito de tradução, usando o Novo Testamento grego, o texto do João Ferreira de Almeida e a Bíblia de Jerusalém, que esse não é o caso. E agora vou me aprofundar um pouco nessa discussão a partir desse material aqui, o Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, no artigo sobre a doutrina do santuário. Existe aqui um apêndice dentro desse artigo do Tratado de Teologia, escrito pelo Ángel Manuel Rodrigues, que é o apêndice A, que está escrito lá, né? Tarrágia em Hebreus, tá bom? E aí ele faz uma discussão bastante interessante sobre o uso, né, da expressão grega tarrágia, que literalmente deve ser traduzida como o santuário, e não o santo dos santos. E aí a gente vai agora então analisar alguns dos textos da carta aos Hebreus, especialmente no capítulo 9 e 10, que são traduzidos por João Ferreira de Almeida como Santo dos Santos, mas que são melhor compreendidos como o santuário de uma forma mais ampla e mais geral, tá bom? Então agora nós vamos fazer algumas considerações exegéticas sobre Hebreus capítulo 9, versos 1 a 12, Hebreus 9, versos 24 e 25 e Hebreus 10, versos 19 e 20. Esse vídeo também vai ser um pouco mais técnico, um pouco mais exegético, com análises mais linguísticas, o que nem sempre é muito fácil para as pessoas que têm interesse na teologia, mas não tem muito treinamento exegético, tá bom? A gente entende que algumas pessoas têm dificuldade com as argumentações linguísticas que fazem referência ao texto grego e a contextos e a sentidos e a polêmicas e a questões. De qualquer forma, às vezes quando a gente se depara com impasses teológicos à luz de leituras hermenêuticas e exegeses concorrentes, a gente precisa dar um enfoque um pouquinho mais profundo nas línguas originais, nos contextos originais, para tirar do texto o seu sentido, que de fato é, vamos pensar assim, o objetivo principal do fazer exegese. E agora nós vamos fazer um pouquinho de exegese aqui no canal Vem Senhor Jesus. Maravilha? Então vamos lá. Vamos ver as considerações do Ángel Manuel Rodrigues sobre Hebreus 9, versos 1 e 10. Eu não vou ler os versos aqui em nenhuma tradução bíblica, tá? Vou supor que você conhece Hebreus capítulo 9, versos 1 a 10, e aqui as discussões que o Ángel Manuel Rodrigues faz vão na seguinte direção. Em Hebreus 9, verso 1, o santuário terrestre se chama Torragion Cosmicon, o santuário terrestre, o santuário no mundo, né? O santuário deste mundo, o santuário da terra. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo passado também. Emprega-se um substantivo singular, Torragion, com um artigo definido para designar o santuário da primeira aliança. Esse santuário continha 2 compartimentos, aqui chamados de tabernáculos, o texto grego skene. Mostrei um pouco disso, né, no vídeo anterior para vocês. O primeiro tabernáculo é chamado de Hagia, que seria uma tradução literal, santo, sem artigo definido, o santo. Não, é o lugar santo, não o santo, tá bom? O primeiro é chamado Hagia, literalmente santo, sem o artigo definido. Já que acompanhado do artigo, Tarrágia significa o santuário como um todo, e não apenas como um dos seus compartimentos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que em Hebreus 9, verso 1, ali se fala que o primeiro lugar, o primeiro compartimento do santuário é chamado de Hagion, não de Torragion ou Tarrágia. Tarrágia é uma expressão grega usada nesse contexto como um todo para falar do santuário por completo e não somente do lugar santo ou somente do lugar santíssimo, tá bom? É isso que ele está dizendo aqui, uma discussão técnica linguística, mas não é difícil de você entender, tá bom? Aí ele continua. O segundo tabernáculo recebe o nome de Hagia Hagion, cuja tradução literal é Santo dos Santos. No verso 6 se diz que os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar responsabilidades diárias.
O verso 7, que trata do dia da expiação, diz que no segundo tabernáculo só entra o sumo sacerdote uma vez por ano. Está implícito aqui o contraste entre o acesso diário dos sacerdotes ao lugar santo e o acesso anual do sumo sacerdote ao lugar santíssimo. Tudo isso aqui é uma discussão sobre como que acontecia lá no santuário da terra, tá bom? Ainda não existem aqui, nesse momento, referências explícitas e diretas ao santuário celestial. Mas isso vai mudar. E o Ángel Manuel Rodrigues diz assim: o santuário celestial ganha visibilidade no verso 8, que parece introduzir uma certa avaliação do santuário terrestre. O Espírito Santo revelou ao crente que o caminho para o santuário não se abriu enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. Nos versos 2 a 6, o primeiro tabernáculo é o lugar santo do santuário terrestre. Mas, se isso valesse também para o verso 8, o texto estaria dizendo que enquanto os serviços diários no lugar santo continuassem a ser efetuados, não havia acesso ao lugar santíssimo do santuário terrestre. Uma conclusão tão óbvia como essa não parece necessária aqui. Aqui, porém, Tarráguia, no verso 8, se refere ao santuário celestial. Isso significa que, enquanto o lugar santo do santuário terrestre estivesse funcionando, o acesso ao santuário celestial não estava disponível. Portanto, o que o verso 8 sugere, ou pode sugerir, né? Isso aqui ele está fazendo uma discussão sobre possibilidades exegéticas, né? Portanto, o verso 8 pode estar sugerindo que o acesso ao santuário celestial só era possível através do segundo tabernáculo, o lugar santíssimo. Mas nós podemos afirmar que essa não é a forma como Hebreus interpreta o tabernáculo israelita. Então, o que o nosso amigo Ángel Manuel Rodrigues está fazendo aqui é analisando o verso 8 de Hebreus 9 à luz dos versos antecedentes e tentando perceber o que é que o autor está querendo dizer em Hebreus capítulo 9, verso 8. Inclusive, vou ler o texto para você para contextualizar melhor o seu entendimento. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então aqui a ideia é que se o primeiro tabernáculo estiver fazendo referência somente ao lugar santo do santuário terrestre, então aqui ele está trabalhando essas implicações. Então isso quer dizer que o santuário celestial só era acessado através do lugar santíssimo do santuário da terra. Ok, essa é uma possibilidade exegética. Entretanto, o Ángel Manuel Rodrigues está afirmando aqui que essa não é a melhor interpretação da questão. E aí ele passa a oferecer uma outra solução exegética para o problema e ele diz o seguinte: a solução para esse problema exegético é tornar a frase "o primeiro tabernáculo" como uma designação do santuário israelita como um todo. O contraste fica, portanto, isso no verso 8 de Hebreus 9, tá? O contraste aqui fica, portanto, entre o primeiro tabernáculo, santuário da terra, e o Tarráguia celestial, o santuário celestial. Esse ponto de vista tem o apoio das seguintes considerações e ele vai passar a fazer as considerações. Então, antes de analisar o que o Ángel Manuel Rodrigues tem a dizer sobre isso, então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: no verso 8, o primeiro tabernáculo é uma expressão para falar do santuário da terra por completo e não somente do lugar santo do santuário terrestre, tá bom? Essa pode ser uma análise assim um pouco minuciosa para você. Talvez você não entenda quais as implicações disso e onde que esse tipo de argumentação deseja chegar, mas o Ángel Manuel Rodrigues vai se aprofundar um pouquinho nisso. Ele vai dizer o seguinte, que essa solução de tratar o primeiro tabernáculo em Hebreus 9:8 como o santuário da terra por completo tem o apoio de algumas considerações importantes, e ele começa a enumerar a primeira.
Em Hebreus capítulos 8 e 9, o que está em evidência são duas alianças com dois respectivos santuários. A antiga aliança é chamada de primeira e a nova aliança é chamada de segunda, em Hebreus 8, verso 7. A antiga aliança tinha um santuário terrestre que consistia em dois compartimentos. Acontece o mesmo com o santuário da segunda aliança, no capítulo 8, verso 8. Esses dois santuários é que são contrastados em Hebreus 9, verso 8. Aí a questão é bastante interessante. Então, existe um primeiro santuário, uma primeira aliança, existe agora um segundo santuário, uma segunda aliança. Ok? E aqui, essa argumentação está na base daquilo que Hebreus vai colocar em inúmeras questões, tá bom? Segundo ponto que corrobora com esta interpretação de Hebreus 9, verso 8. De acordo com Hebreus, nem o lugar santo, nem o lugar santíssimo do santuário terrestre davam um acesso livre e permanente a Deus. Somente o sumo sacerdote e não todo o povo tinham um acesso limitado uma vez por ano ao lugar santíssimo. Todo santuário era necessário para promover acesso completo e desimpedido a Deus. Assim sendo, o primeiro tabernáculo em Hebreus 9, verso 8, não deve se limitar ao lugar santo do santuário terrestre. Então, olha que coisa interessante. O que o autor de Hebreus está querendo dizer aqui no verso 8 do capítulo 9 é que o caminho do santuário celestial não se manifestou enquanto o santuário da terra ainda estava em foco. Era necessário que acontecesse alguma coisa para tirar o santuário da terra de foco, para que o caminho ao santuário do céu fosse aberto a todo o povo, e não somente a um sumo sacerdote israelita, uma vez por ano. Ok? Terceiro ponto. A partir de Hebreus 9, verso 8, há uma mudança de considerações em termos de espaço para os termos temporais. Conforme indicado pela partícula temporal et, que é traduzida como enquanto. Então, olha que questão interessante aqui. O lugar do santuário ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, primeiro ele fala de uma questão de um lugar geográfico, o caminho do santuário, e depois fala, mas ele ainda não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo é erguido. Então, ele sai de uma consideração espacial, o primeiro tabernáculo, para dizer, enquanto esse primeiro tabernáculo está erguido, o segundo você não tem um caminho para ele ainda. Ele passa para uma consideração temporal. Esses tipos de dinâmicas do texto bíblico são bastante interessantes. O autor está falando de espaço e agora começa a falar de tempo. E nem todo mundo faz uma leitura exegética ou entende as implicações importantes a respeito desse tipo de dinâmica. Inclusive, por exemplo, é dentro desse tipo de dinâmica, para fazer uma digressão, que o Adventismo compreende, por exemplo, a mudança do chifre pequeno em Daniel 8 de um aspecto horizontal para um aspecto vertical, como simbolizando aí a natureza diferente do chifre pequeno, inclusive em comparação do chifre pequeno de Daniel 8 com comparação com o chifre pequeno de Daniel 7, fazendo o quê? De alguma maneira, considerações assim da dinâmica horizontal versus vertical. Então, às vezes, é importante a gente analisar algumas questões dos textos bíblicos em torno das orientações espaciais, das orientações temporais, que podem iluminar a interpretação do texto. Inclusive, nesse ponto, é legal você entender uma coisa. Enquanto muitas pessoas negam o santuário celestial como algo tangível e real, um santuário no céu e etc., lembre que, por exemplo, a expressão "a destra do trono da majestade" implica em referência geográfica, porque tem um lugar que é direito, que é a esquerda. Da perspectiva do trono, Cristo está sentado à direita da majestade. Mas vamos pensar que você entre de frente no santuário celestial, você veria Cristo à sua esquerda, como por exemplo, eu levanto a minha mão direita aqui e você aí enxerga como se fosse a sua esquerda. E aqui a minha mão está à minha direita, tá bom? Então existe orientação geográfica espacial no santuário celestial, o que já começa a implicar numa estrutura geográfica do santuário celestial, cujo santuário terrestre era uma cópia. Talvez nem todo mundo consiga
começar a vislumbrar a utilidade e a importância dessas avaliações bastante cuidadosas da leitura do texto de Hebreus, mas mais cedo ou mais tarde eu vou tratar de tais implicações de forma um pouco mais clara para o benefício daqueles que não têm tanta familiaridade com uma análise exegética das questões bíblicas, tá bom? Maravilha, então interessante como que está essa argumentação toda aí. E aí o Angel Manuel Rodrigues continua dizendo assim: os versos 9 e 10 do capítulo 9 de Hebreus também indicam uma mudança para uma discussão temporal. Conforme o verso 9, o problema com o ministério no primeiro tabernáculo era que os dons e sacrifícios ali oferecidos não podiam aperfeiçoar a consciência. Essa limitação se aplicava não somente às cerimônias diárias no lugar santo do santuário terrestre, mas também às cerimônias anuais no lugar santíssimo do santuário terrestre. Isso sugere que a locução o primeiro tabernáculo foi usada em Hebreus 9:8 para designar o santuário terrestre como um todo. Já no verso 10 de Hebreus 9, o fator tempo é expresso claramente. As cerimônias do santuário terrestre deveriam durar até o tempo oportuno da reforma, ou seja, até a primeira vinda de Cristo. A mudança de considerações espaciais para considerações temporais fica mais clara se a frase "isso é uma parábola para a época presente" for entendida como a época em que o primeiro tabernáculo, o santuário terrestre, funcionava. Então o significado seria que o próprio santuário terrestre servia como ilustração de que o acesso livre e definitivo a Deus ainda não era uma realidade nos tempos em que o primeiro tabernáculo estava erigido. Olha que interessante, hein? O verso 10 introduziria o novo tempo em que a deficiência do primeiro santuário seria redimida ou remediada. Teríamos então aqui o contraste entre dois santuários em dois tempos diferentes. Os tempos da nova aliança, o santuário terrestre, os tempos da nova aliança, o santuário do céu. Aliás, o tempo da antiga aliança, o santuário da terra, e o tempo da nova aliança, o santuário do céu. Maravilha? Quarto ponto de consideração do Angel Manuel Rodrigues. Quando estabelecemos um contraste entre o santuário da terra e o santuário celestial, o autor de Hebreus entende normalmente o santuário terrestre como um todo. Por exemplo, o santuário feito por mãos é o santuário terrestre na sua totalidade, que é contrastado com o santuário celestial não feito por mãos humanas. Em Hebreus 8, verso 2, o santuário foi erigido pelo homem, é o terrestre, com os seus lugares santo e santíssimo. E é o santuário que é contrastado com o santuário celestial. Assim sendo, é improvável que em Hebreus 9, verso 8, haja um contraste entre o lugar santo do santuário terrestre e o santuário celestial. O contraste entre os dois santuários sugere que o celestial também tenha uma estrutura com dois compartimentos. E aqui a coisa começa a ficar bastante interessante. Hebreus 8, verso 5 diz que os ministros do santuário da terra ministravam em figura e sombra das coisas celestiais. Agora, o autor de Hebreus está contrastando o santuário da primeira aliança com o santuário da nova aliança. Entretanto, apesar das diferenças entre os dois santuários, um é da terra, outro é do céu, o santuário da terra era criado, construído e feito por mãos humanas, de acordo com o modelo do santuário do céu. Então, se o santuário da terra era dividido em lugar santo e lugar santíssimo, a conclusão é que o santuário do céu, cujo modelo está replicado na terra, também era dividido em lugar santo e lugar santíssimo. E aqui é uma questão bastante interessante para a fé adventista. Se isso de fato representa uma estrutura geográfica, temporal, arquitetônica no
templo, do santuário celestial, ou se isso de alguma forma é uma metáfora e etc. É uma ampla discussão dentro e fora do adventismo, que tem a ver um pouco assim com se a linguagem bíblica se refere a algo concreto na realidade ou não, tá bom? Quando a Bíblia diz que Deus tem um rosto de verdade, ou essa é só uma metáfora para falar de certas características de Deus? Sim ou não? Inclusive a discussão toda, né, da questão assim da humanização, do antropomorfismo para falar de Deus, o braço de Deus, o pé de Deus, o rosto de Deus, mas Deus é espírito, Deus tem matéria, ou como é que não é? Então vocês percebem que existem muitas discussões sobre esse tipo de coisa. E a gente está aqui começando a construir algumas questões importantes a partir da análise de Hebreus capítulo 9, cuja implicação é que existe uma estrutura geográfica no santuário celestial que de alguma maneira estava simbolizada no santuário da terra, que foi construído de acordo com o seu modelo, tá bom? Beleza, então vamos lá, continuando. O Ángel Manuel Rodrigues diz, concluindo a sua análise de Hebreus 9, versos 1 a 10, o seguinte: em conclusão, o verso 8 de Hebreus 9 contrasta o santuário terrestre, chamado de primeiro tabernáculo, com o santuário celestial, Tarrágia. Ambos os santuários estão aqui estão aqui visualizados em sua totalidade. Tarrágia é o santuário celestial e não uma parte ou seção dele, seja o lugar santo ou lugar santíssimo. O autor conclui pela iluminação do Espírito que enquanto o santuário terrestre estava funcionando, o caminho para o santuário celestial ainda não estaria aberto. A própria existência do santuário terrestre ilustraria esse fato. Com a chegada da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, é que finalmente abriu-se o caminho para o santuário celestial. Então o Ángel Manuel Rodrigues fecha toda a discussão prévia que fizemos em relação a Hebreus 9, versos 1 até o verso 10, dizendo que então a implicação é que o santuário do céu também é dividido em lugar santo e lugar santíssimo, a partir da análise aí do verso 8, que contrasta o primeiro tabernáculo com a manifestação do caminho do lugar santo, do santuário, que é o termo grego Tarrágia, que ainda não tinha se manifestado enquanto o primeiro tabernáculo estivesse funcionando. Então, a partir do momento em que Cristo morre e ressuscita, tornando todas as simbologias e todos os rituais do primeiro santuário obsoletos e irrelevantes, a partir de aí então é que está aberto o caminho do lugar santo e santíssimo do santuário celestial, aqui visto em sua completude, nunca somente como um ou outro lugar, tá bom? Jesus entrou no Tarrágia celestial, no santuário, sem a preocupação do autor de Hebreus de definir se ele entrou no primeiro ou no segundo compartimento, em que tempo na sua ascensão ou após a sua ascensão, ou como que é a dinâmica depois que Cristo entra nesse santuário. Se ele passa um tempo no lugar santo e depois vai para o lugar santíssimo, se ele entra no lugar santíssimo diretamente, se ele entra inicialmente no lugar santíssimo, volta para o lugar santo, depois volta para o lugar santíssimo, e etc. E todas essas dinâmicas são possíveis a partir do estudo do santuário terrestre, mas isso a gente vai deixar um pouquinho para depois, tá bom? O importante é vocês entenderem que a dinâmica e a linguagem do que está descrito em Hebreus implica numa divisão entre lugar santo e santíssimo do santuário celestial, do qual o santuário terrestre era uma cópia. E a gente conclui isso a partir da exegese da carta aos Hebreus. Maravilha. Então terminamos aqui as considerações exegéticas sobre Hebreus, capítulo 9, versos 1 a 10. Agora ele vai considerar Hebreus 9, versos 11 e 12. E antes das considerações dele, eu vou ler o texto para facilitar a compreensão de vocês. Na tradução João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, o texto diz assim: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos, Tarrágia, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Lembramos que a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, traduz
o termo aqui Santo dos Santos como santuário, né? Então, entrou no santuário uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Maravilha. Então vamos analisar agora as considerações exegéticas desse texto, aqui a partir do trabalho do Ángel Manuel Rodrigues. Ele diz o seguinte: o grego desta frase longa é sintaticamente difícil. Contudo, certos aspectos do seu significado são bastante claros. É possível identificar a oração principal, que é: ele entrou uma vez no santuário. Essa é a oração principal de toda essa frase. A ideia é: ele entrou de uma vez por todas no santuário. O termo santuário aqui é tahagia. Aí ele diz assim: introduz-se aqui a nova obra sacerdotal de Cristo no santuário celestial, em contraste com todo o antigo sistema. Mas é uma conjunção adversativa. Nada na oração principal, porém, mostra que tahagia devesse designar o lugar santíssimo do santuário celestial. A expressão grega tem aqui o mesmo sentido que em Hebreus 8, verso 2 e 9, verso 1, a saber, o santuário por completo. Então, quando Hebreus 9, versos 11 e 12 diz que Jesus entrou no tahagia, não há nenhuma indicação que devemos ler isso aqui como entrou no lugar santíssimo do santuário celestial. Não existe essa indicação, tá bom? O que existe é a noção clara de que Jesus entrou no santuário celestial após a sua morte e ressurreição. Aí ele continua. No verso 11, a frase, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, refere-se ao santuário celestial. Então, o santuário celestial é esse maior e mais perfeito tabernáculo, esquene, né? Maravilha. O contraste implícito aqui é entre o tabernáculo celestial e o tabernáculo feito por Moisés, já referido em Hebreus 8, verso 5, que era inclusive sombra e figura das coisas celestiais, né? Que era lá o que os que ministravam lá no santuário da terra, eles tinham sido divinamente instruídos para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado no monte, no santuário da terra, ok? Maravilha. Por isso, o tabernáculo celestial e tahagia no verso 12 do capítulo 9, referem-se à mesma entidade, o santuário celestial, tá bom? Embora os aspectos anteriores do verso sejam absolutamente claros, é complexa a relação das 4 orações subordinadas à frase principal. E aí ele faz uma análise de alguns termos gregos, etc. Eu vou tentar colocar para vocês de forma mais simples e mais compreensível possível para aqueles que não estão tão acostumados com as discussões exegéticas e linguísticas a partir do texto grego e das traduções e quais as implicações de tudo isso para a doutrina do juízo investigativo. Então, as frases às quais o Ángel Manuel Rodrigues diz são as seguintes: mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então essas são as 4 frases. Ele diz assim: as 4 orações estão estritamente relacionadas. A segunda modifica a primeira, esclarecendo mediante um paralelismo antitético a natureza do maior e mais perfeito tabernáculo. Então, preste atenção na argumentação. Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, certo? Então, as 2 frases estão em relação uma com a outra, a segunda negativamente contrastada com a primeira. O santuário é celestial porque ele não foi feito por mão humana, tá bom? Aí ele continua dizendo assim: as 2 frases devem permanecer juntas em qualquer interpretação que se dê. Não importa o que você diga sobre o maior e mais perfeito tabernáculo e as implicações dele não ter sido feito por mãos. Essas 2 frases precisam ser interpretadas juntas em qualquer exegese séria da leitura do texto, tá bom? Aí ele fala assim: a terceira frase é introduzida pelo advérbio de negação não, o que é um tanto comum ou inesperado. Em grego, o termo, o advérbio não,
une frases negativas da mesma natureza. Embora a oração prévia seja negativa, não é da mesma natureza. Isso sugere uma mudança estilística, o que torna relativamente tolerável a presença do não, do advérbio de negação. O uso da preposição por, que em grego é dia, sugere a introdução de um novo elemento, de uma nova ideia. A última oração está obviamente relacionada e diretamente ligada à terceira frase. Isso é sugerido pela partícula adversativa mas, em grego, de. E pelo outro emprego do termo, da preposição dia. O paralelismo aqui é antitético. Talvez você não consiga entender exatamente o que ele está querendo dizer, mas agora vai ficar mais claro. Ele diz o seguinte: essas orações estão interligadas por apontarem para a primeira oração e possuem importância teológica para o que o autor está tentando dizer. Com base no conteúdo teológico, é possível agrupar as 4 orações em 2. As 2 primeiras afirmam a superioridade do santuário da nova aliança, contrastando-o de maneira implícita com o santuário terrestre, construído por seres humanos e pertencente a esta criação. As 2 últimas afirmam a singularidade do novo sangue sacrificial, contrastando-o de forma implícita com o sangue dos animais, usados na antiga aliança. Os contrastes são expressos de forma elegante, pela combinação de orações afirmativas e negativas. E aí o Ángel Manuel Rodrigues diz assim, olha só: mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, não desta criação, não por meio do sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Eu usei o recurso de colocar um joinha ou um dislike justamente para demonstrar um pouco da argumentação do autor da carta aos Hebreus. Olha, existe um maior e mais perfeito tabernáculo. Ele não foi feito por mãos humanas, não é dessa criação. Olha, não é por meio do sangue de bodes e bezerros, é por meio do sangue de Jesus. Isso é uma coisa muito interessante de você começar a fazer essa leitura mais atenta, mais exegética do texto, né? E aí, a conclusão do Ángel Manuel Rodrigues é o seguinte: por meio dessas orações subordinadas, o conteúdo teológico da oração principal é grandemente enriquecido. O fato de Cristo entrar no santuário celestial acrescenta-se a afirmação de que esse santuário, no qual Cristo oficia como sacerdote, é imensamente superior ao santuário terrestre. E o sangue que ele derramou é superior igualmente. A passagem não declara que Cristo entrou no santuário por meio do maior e mais perfeito tabernáculo. Essa não é exatamente a colocação. A preposição mediante pode se referir aos meios ou instrumentos que ele utiliza na obra sacerdotal. Cristo veio como sumo sacerdote usando o maior e mais perfeito tabernáculo. O mesmo se aplica ao uso da preposição que introduz o tema do sangue na terceira oração. A ideia dessa longa frase é que depois de vir como sumo sacerdote, Cristo empregou em sua obra sacerdotal um santuário superior e seu próprio sangue. Ele entrou nesse santuário depois de garantir a eterna redenção. Isso se acha em perfeita concordância com o que é dito em outras partes da carta aos Hebreus. A tradução NEB, que eu acredito que seja New English Bible, não tenho certeza, ele aponta para uma tradução específica da Bíblia e diz assim, que tal tradução capta a verdadeira intenção do autor de Hebreus. E aí, ali, o autor desta tradução da Bíblia traduziu de tal forma esses textos que estamos analisando. Mas agora, Cristo veio, sumo sacerdote das boas coisas já existentes. O tabernáculo do seu sacerdócio é maior e mais perfeito. Não foi feito por mãos humanas, ou seja, não pertence a esse mundo criado. O sangue do sacrifício que ele apresenta é o seu próprio sangue, não o sangue de bodes e bezerros. Foi assim que ele entrou no santuário, de uma vez por todas. A tradução aqui nesse caso é muito bonita, né? É muito
emocionante da gente ler, inclusive, e de implicações teológicas bastante profundas e bastante interessantes, tá bom? Então aqui está as análises exegéticas de Hebreus 9, versos 1 a 10, de Hebreus 9, verso 11 e 12, e eu ainda tenho que fazer as análises de Hebreus 9, 24 e 25 e Hebreus 10, versos 19 e 20. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo porque ele vai ficar muito denso. Então, no próximo vídeo eu faço as análises de Hebreus 9, 24 e 25, Hebreus 10, versos 19 e 20, e no vídeo seguinte eu vou tratar algumas questões sobre a inauguração do santuário celestial no livro de Daniel e no livro de Hebreus, à luz das questões aí em torno do juízo investigativo. As implicações do que a gente está estudando nesse vídeo agora para a doutrina do juízo investigativo são bastante interessantes. Fica claro que a estrutura do santuário da terra reflete a estrutura do santuário do céu, de maneira que o santuário celestial também possui uma divisão análoga à divisão geográfica do santuário da terra. Então existe um lugar santo e um lugar santíssimo também no santuário celestial, cuja cópia era o santuário terrestre, tá bom? E também fica absolutamente claro que Jesus é o sumo sacerdote no maior e mais perfeito tabernáculo, seu sangue é superior ao sangue dos animais, como o santuário celestial é superior ao santuário da terra, e Jesus entrou nesse santuário celestial de uma vez por todas, depois de ter realizado a redenção eterna. Uma coisa importante de vocês entenderem a respeito do termo redenção eterna é que ele não implica, de alguma maneira, que não existam dimensões futuras da redenção a se concretizarem da perspectiva pós-cruz. Muita gente usa um pouco desse argumento para falar contra a teologia adventista como se ela fosse uma teologia anticruz, né? Porque vai existir uma redenção futura. Mas então a redenção na cruz não está completa, então a cruz é insuficiente, então a cruz é indigna, por causa dessas características de redenção futura. E aí, muitas vezes também, o texto de Hebreus é usado para falar contra a posição adventista. A redenção aqui eterna já está adquirida, obtida, quando Jesus entra lá no santuário celestial, tenha ele lugar santo ou santíssimo ou não, na sua ascensão, não tem nada de redenção futura, muito menos em 1844 em diante, juízo investigativo e essas idiotices todas por aí. É mais ou menos os argumentos que se usam, tá bom? Entretanto, uma coisa importante de vocês entenderem é que Cristo falou da redenção futura em termos bastante interessantes e explícitos no Evangelho, tá bom? Jesus, inclusive, ele ensinou a gente, de alguma forma, a analisar essa questão da redenção, dizendo assim, né? Quando tais coisas acontecerem, levantem as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Perceba que coisa interessante no texto, né, bíblico do Evangelho, que Cristo mesmo fala em pessoa. Nós devemos olhar para os momentos da segunda vinda como a concretização da redenção. Então existe uma manifestação futura de redenção nas palavras do próprio Cristo. Então qualquer redenção eterna já obtida e Cristo entra no santuário celestial de posse dessa redenção eterna, não nega a aplicação futura de redenção, etc. E isso tem várias implicações para algumas questões. Cristo morreu por todos os pecados de todas as pessoas, adquiriu a redenção eterna. Mas esta redenção não é aplicada a todos e todas as pessoas, independentemente da sua fé, do seu arrependimento, do seu amor, do seu novo nascimento, da sua conversão, enfim, de todas as questões que são analisadas no juízo para diferenciar quem foi redimido de quem não foi. Quem teve fé de quem não teve, quem serviu a Deus de quem não serviu, quem foi fiel de quem não foi fiel. Que são as questões que de fato estão na discussão do juízo investigativo. Então é importante vocês começarem a compreender a posição, né, das questões sobre Hebreus capítulo 9, versos 1 até o verso 12, e todas as suas implicações para a doutrina do juízo investigativo. E no vídeo que vem a gente volta para falar Hebreus 9, versos 24 e 25 e Hebreus 10, versos 19 e 20.